Olá! No TBT de hoje nós conversaremos um pouco sobre Luigi Galvani. Ele nasceu no dia 9 de setembro de 1737, em Bolonha, na Itália. Filho de médico, Galvani também estudou medicina e se dedicou em particular a estudos em anatomia. Em 1759, aos 22 anos, ele se graduou em filosofia e medicina, sendo nomeado professor de anatomia na Universidade de Bolonha 3 anos depois. Em 1762, Galvani casou-se com Lúcia Galeazzi, filha do seu professor, e concluiu sua tese de doutorado no mesmo ano. Em 1772, tornou-se presidente da Academia de Ciências de Bolonha, ao mesmo tempo que empreendeu seus célebres estudos sobre fisiologia animal. Anos mais tarde, Galvani também lecionou obstetrícia na universidade e fazia palestras em teatros ou na sua casa. Galvani montou um laboratório onde ele iniciou estudos sobre a chamada eletricidade animal. E como um cientista criterioso que era, repetia seus experimentos de forma exaustiva antes de divulgá-los. Em uma de suas importantes investigações, Galvani estudou as respostas musculares em rãs submetidas a estímulos elétricos. Por volta do ano de 1780, Galvani, juntamente com seus alunos, fizeram experimentos com uma rã eutanasiada, cujo nervo espinhal estava amarrado a um fio de cobre. Eles perceberam que, ao tocar um disco de ferro nos pés do animal, as pernas se contraíam violentamente. Foi quando Galvani, para explicar esse fenômeno, criou o conceito de eletricidade animal, a qual perdurava mesmo após a morte. A teoria proposta por Galvani sugeria que os músculos do animal produziam essa corrente elétrica. Essa teoria foi publicada 11 anos mais tarde, em 1791, no livro Sobre a Força da Eletricidade nos Movimentos Musculares. O livro de Galvani despertou o interesse do cientista Alessandro Volta, professor de física da Universidade de Pavia, na Itália, que na época discordou do trabalho de Galvani. O professor Alessandro passou a se dedicar ao estudo da eletricidade animal e propôs uma explicação mais plausível para as observações de Galvani. Segundo sua teoria, a eletricidade no experimento de Galvani era produzida pelo contato entre o cobre e o ferro, e a rã apenas reagia ao estímulo elétrico. Alessandro só conseguiu provar definitivamente sua tese em 1799, um ano após a morte de Galvani. Ainda que a sua hipótese tenha sido refutada, as descobertas de Galvani foram indispensáveis para que o mecanismo da contração muscular fosse compreendido como é hoje. Atualmente, nós sabemos que as fibras musculares são inervadas por motoneurônios, e um único motoneurônio, juntamente com o conjunto de fibras musculares que ele inerva, são chamados coletivamente de unidade motora. A contração do músculo esquelético começa primeiro na junção neuromuscular, que é a sinapse entre um motoneurônio e uma fibra muscular. A propagação de potenciais de ação pelo motoneurônio resulta na abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem na membrana pré-sináptica dos botões sinápticos. O resultado disso é um influxo de íons cálcio que acarreta na liberação de acetilcolina, lá na junção neuromuscular. A acetilcolina se difunde para a membrana pós-sináptica da fibra muscular, também conhecida como placa motora. Essa acetilcolina liga-se a receptores nicotínicos localizados na placa motora, despolarizando-a e iniciando potenciais de ação na fibra muscular. Esses potenciais de ação chegam ao sarcolema, que é a membrana das células musculares, e envolve as miofibrilas. Em seguida, a onda de despolarização chega aos túbulos T, invaginações profundas do sarcolema, presentes nos músculos esquelético e cardíaco, com a função de permitir que a despolarização da membrana rapidamente alcance as miofibrilas no interior da célula. Quando os túbulos T se tornam despolarizados, alguns receptores na sua superfície sofrem uma alteração conformacional e passam a interagir mecanicamente com receptores no retículo sarcoplasmático.
Essa interação acarreta na liberação do cálcio, que fica armazenada no retículo sarcoplasmático durante o repouso do músculo. Com o aumento da concentração de cálcio intracelular, esse íon irá se ligar à troponina C, que é uma das subunidades do complexo das troponinas, que faz contato com os filamentos finos. A ligação do cálcio acarreta em uma alteração conformacional no complexo das troponinas, que irá causar o deslocamento da tropomiosina e o consequente desbloqueio do sítio de ligação da miosina na actina F. Com esse desbloqueio, irá ocorrer a interação da miosina com a actina. Quando a miosina está fortemente ligada à actina, o trifosfato de adenosina, o ATP, não pode se ligar a ela. Em seguida, o ATP se liga à cabeça da miosina, induzindo uma mudança conformacional que diminui a sua afinidade pela actina. Consequentemente, a miosina se dissocia da actina e a cabeça da miosina torna-se então inclinada para o final do sarcômero. O ATP ligado à miosina é então hidrolisado a difosfato de adenosina, ADP, e fosfato inorgânico, que permanecem ligados à miosina. A miosina então se liga a um novo local na actina, puxando os seus filamentos. Finalmente, o ADP é liberado e a miosina volta a estar ligada à actina. Finalizada a contração, o relaxamento muscular ocorre quando o cálcio é empurrado para o retículo sarcoplasmático por transporte ativo, através da atividade de uma bomba de cálcio antepase da membrana do retículo sarcoplasmático. Essa bomba transporta o cálcio intracelular para o lume do retículo sarcoplasmático, onde se encontra uma proteína de ligação ao cálcio chamada calcequestrina. Quando diminui a concentração de cálcio intracelular, o cálcio se dissocia da troponina C, permitindo que a tropomiosina retome o bloqueio dos locais de ligação à miosina na actina F. Os últimos anos da vida de Galvani foram muito difíceis. A Itália havia sido invadida por Napoleão Bonaparte e, em 1797, foi proclamada na região da Bolonha a República Cisalpina. Nesse momento histórico, Galvani, em uma atitude corajosa, se recusou a prestar juramento ao novo Estado. Mas, em consequência disso, ele foi demitido do seu cargo de professor na Universidade de Bolonha. Sem trabalho, então, ele passou a viver na casa de um irmão. Galvani morreu no dia 4 de dezembro de 1798, na Itália, em condições lamentáveis de pobreza e antes de aproveitar o seu restabelecimento como professor pensionista emérito, concedido em retribuição às suas contribuições para a ciência. Os importantes estudos sobre anatomia comparada realizados por Galvani foram reunidos e editados após a sua morte. Hoje, Galvani é lembrado através de equipamentos e processos em bioeletricidade, área a qual ele prestou contribuições essenciais. O instrumento utilizado para medir correntes elétricas de baixa intensidade ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, por exemplo, se chama galvanômetro em homenagem a Galvani. O processo de galvanização, que consiste em recobrir um metal com outro metal, também faz referência ao Galvani, assim como a corrente galvânica produzida pelas pilhas criadas por Alessandro Volta.